Você já sentiu que vive correndo, resolve 10 problemas por dia, mas continua no mesmo lugar? Isso acontece porque você está gastando 100% da sua energia tentando ganhar o jogo, sem perceber que foi outra pessoa que criou as regras. O segredo dos grandes líderes bíblicos e da mente humana não é saber resolver, é saber definir. Quem define o problema manda na mesa. Então pare um segundo e preste atenção, porque você não vai achar isso em nenhum lugar do YouTube, pelo menos não de graça. Na neurociência, chamamos isso de framing, ou enquadramento. Seu cérebro tem um filtro chamado SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente. Ele só deixa passar aquela informação na qual você acredita. Se você define o seu momento atual como uma crise financeira, o seu cérebro vai filtrar apenas escassez, perigo e medo, e você vai travar. Mas se você reenquadra o mesmo problema como um treinamento e gestão, o seu cérebro começa a caçar aprendizados e oportunidades. Entenda que o fato não mudou, mas a química, sim. É como no filme Matrix. O problema não é a colher entortando. O problema é a sua mente. Pense num celular. Antes de ele existir, ninguém sofria de ansiedade por notificação. Mas aí, alguém definiu o problema. O mundo é muito desconectado. Vamos vender uma solução. Então observe que quem define a pergunta vende a resposta. Enquanto você estiver ocupado perguntando por que isso aconteceu comigo, vítima, você vira refém. Quando você mudar a sua mentalidade e perguntar para onde isso está me levando, aí você terá um pensamento de líder. Você assume o controle do jogo. E o exemplo mais poderoso disso não está naquele telefone com uma maçã mordida atrás. Está no primeiro capítulo da Bíblia. Deus nos ensinou exatamente como lidar com um cenário de destruição absoluta. E se você aplicar a técnica de Gênesis 1 na sua vida, o caos vira uma escada. Mas antes, eu sei que a vida te cobra demais. Mas se você acha que esse vídeo pode ser um fôlego para alguém, curta, compartilhe esse vídeo. E quem não quiser, paz de espírito. Esse vídeo chegou até você, é isso que importa. E vamos lá. Gênesis 1:2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas no abismo. Isso é o caos absoluto. É o problema máximo. Mas Deus, olhando aquilo tudo, ele entrou em pânico? Ele perguntou, quem fez isso? Não. Deus simplesmente definiu o cenário. Ele olhou para as trevas e apenas disse, haja luz. Ele em nenhum momento fugiu do problema. Ele apenas usou o caos como matéria-prima para a criação. Deus não pergunta ao problema, ao caos, se ele pode existir. Ele apenas governa sobre o caos. E isso é neuroteologia pura. O problema não é o fim. O problema é o palco onde a sua autoridade tem que se manifestar. Talvez hoje você esteja olhando para um problema gigante e pensando, isso está me atrasando. Mas e se na verdade isso estiver te posicionando? Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam. Lá não diz que o problema é bom, diz que ele coopera. Mas se você souber, quem manda? Então, pare de reagir como um peão no tabuleiro. Comece a pensar como quem move as peças. A pergunta que você deve fazer não é como eu fujo disso. Você deve se perguntar o que Deus quer construir através disso. Então, família, não tema o problema.
Não alimente o leão. Dê nome a ele, enquadre ele e governe sobre ele. Porque até no caos, Deus continua no controle. E ele te chamou para reinar e não para fugir. Então, família, bora pro jogo.